Desobediência Civil, de Henry David Thoreau. Audiobooks Reserva Cognitiva. Especulei sobre a prisão do infrator e não sobre o confisco dos seus bens. Embora ambas as medidas sirvam ao mesmo fim, porque os que afirmam o certo e que, por isso, são os seres mais perigosos para um Estado corrupto, em geral, não gastam muito do seu tempo na acumulação de propriedades. Para homens assim, o Estado presta serviços relativamente pequenos e um imposto bem leve tende a ser considerado exorbitante, particularmente quando são obrigados a realizar um trabalho especial para conseguir a quantia cobrada. Se houvesse quem vivesse inteiramente sem usar o dinheiro, o próprio Estado hesitaria em exigir que ele lhe entregasse uma quantia. O homem rico, no entanto, e não pretendo estabelecer uma comparação invejosa, é sempre um ser vendido à instituição que o enriquece. Falando em termos absolutos, quanto mais dinheiro, menos virtude. Pois o dinheiro interpõe-se entre um homem e os seus objetivos e permite que ele os compre. Obter alguma coisa dessa forma não é uma grande virtude. O dinheiro acalma muitas perguntas que de outra forma ele se veria pressionado a fazer. De outro lado, a única pergunta nova que o dinheiro suscita é difícil, embora supérflua. Como gastá-lo? Um homem assim fica, portanto, sem base para uma moralidade. As oportunidades de viver diminuem proporcionalmente ao acúmulo daquilo que se chama de meios. A melhor coisa a ser feita em prol da cultura do seu tempo por um homem rico é realizar os planos que tinha quando ainda era pobre. Cristo respondeu aos seguidores de Herodes de acordo com a situação deles. Mostrem-me o dinheiro dos tributos, disse ele, e um deles tirou do bolso uma moeda. Disse então Jesus Cristo: se vocês usam o dinheiro com a imagem de César, dinheiro que ele colocou em circulação e ao qual ele deu valor, ou seja, se vocês são homens do Estado e estão felizes de se aproveitar das vantagens do governo de César, então paguem-no por isso quando ele o exigir. Portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cristo não lhes disse nada sobre como distinguir um do outro. Eles não queriam saber disso. Quando converso com os mais livres dentre os meus vizinhos, percebo que, independentemente do que digam a respeito da grandeza e da seriedade do problema e de sua preocupação com a tranquilidade pública, no fim das contas, tudo se reduz ao seguinte: eles não podem abrir mão da proteção do governo atual e temem as consequências que a sua rebeldia provocaria nas suas propriedades e famílias. Da minha parte, não gosto de imaginar que possa vir algum dia a depender da proteção do Estado. Mas se eu negar a autoridade do Estado, quando ele apresenta a minha conta de impostos,
Ele logo confiscará e dissipará a minha propriedade e tratará de me hostilizar e a minha família para sempre. Essa é uma perspectiva muito dura. Isso torna impossível uma vida que seja simultaneamente honesta e confortável em aspectos exteriores. Não valeria a pena acumular propriedade. Ela certamente se perderia de novo. O que se tem a fazer é arrendar alguns alqueires ou ocupar uma terra devoluta, cultivar em pequena escala e consumir logo toda a sua produção. Você tem que viver dentro de si mesmo e depender de si mesmo, sempre de mala feita e pronto para recomeçar. Você não deve desenvolver muitos vínculos. Até mesmo na Turquia você pode ficar rico, se em tudo for um bom súdito do governo turco. Confúcio disse: se um Estado é governado pelos princípios da razão, a pobreza e a miséria são fatos acabrunhantes. Se um Estado não é governado pelos princípios da razão, a riqueza e as honrarias são os fatos acabrunhantes. Não, até que eu solicite um remoto porto sulino, que a proteção do estado de Massachusetts me seja estendida com o fim de preservar a minha liberdade, ou até que eu me dedique apenas a construir pacificamente um patrimônio aqui no meu estado, posso negar a minha lealdade ao governo local e negar o seu direito à minha propriedade e à minha vida. Sai mais barato, em todos os sentidos, sofrer a penalidade pela desobediência do que obedecer. Obedecer faria com que eu me sentisse diminuído. Há alguns anos, o Estado procurou-me em nome de uma organização religiosa e intimou-me a pagar uma certa quantia destinada a sustentar um pregador que o meu pai costumava frequentar. Eu nunca o tinha visto. Pague ou será trancado na cadeia, disse o Estado. Eu recusei-me a pagar. Infelizmente, no entanto, outro homem achou melhor fazer o pagamento em meu nome. Não consegui descobrir por que o mestre-escola deveria pagar imposto para sustentar o clérigo e não o clérigo contribuir para o sustento do mestre-escola. Pois eu não era mestre-escola do Estado e sustentava-me com subscrições voluntárias. Não vi o motivo pelo qual o liceu não devesse apresentar a sua conta de impostos e fazer com que o Estado apoiasse, junto com a organização religiosa, essa sua pretensão. No entanto, os conselheiros municipais pediram-me e eu concordei em fazer uma declaração por escrito, cuja redação ficou mais ou menos assim: saibam todos quantos esta declaração lerem que eu, Henry Thoreau, não desejo ser considerado integrante de qualquer sociedade organizada à qual não tenha aderido. Entreguei o texto ao secretário da municipalidade. Deve estar com ele até hoje. Sabendo, portanto, que eu não queria ser considerado membro daquela organização religiosa, o Estado nunca mais me fez uma exigência parecida. Ele considerava, no entanto, que estava certo
e que deveria continuar a operar a partir dos pressupostos originais com que me abordou. Se fosse possível saber os seus nomes, eu teria desligado-me minuciosamente, na mesma ocasião, de todas as organizações das quais não era membro, mas não soube onde encontrar uma lista completa delas. Há 6 anos que não pago o imposto per capita. Fui encarcerado certa vez por causa disso e passei uma noite preso. Enquanto o tempo passava, fui observando as paredes de pedra sólida com 2 ou 3 pés de espessura, a porta de madeira e ferro com 1 pé de espessura e as grades de ferro que dificultam a entrada de luz, e não pude deixar de perceber a idiotice de uma instituição que me tratava como se eu fosse apenas carne e sangue e ossos a serem trancafiados. Fiquei especulando que ela devia ter concluído, finalmente, que aquela era a melhor forma de me usar e também que ela jamais cogitara de se aproveitar dos meus serviços de alguma outra maneira. Vi que, apesar da grossa parede de pedra entre mim e os meus concidadãos, eles tinham uma muralha muito mais difícil de vencer antes de conseguirem ser tão livres quanto eu. Nem por um momento me senti confinado, e as paredes pareceram-me um desperdício descomunal de pedras e argamassa. O meu sentimento era de que eu tinha sido o único dos meus concidadãos a pagar o imposto. Estava claro que eles não sabiam como lidar comigo e que se comportavam como pessoas pouco educadas. Havia um erro crasso em cada ameaça e em cada saudação, pois eles pensavam que o meu maior desejo era o de estar do outro lado daquela parede de pedra. Não pude deixar de sorrir perante os cuidados com que fecharam a porta e trancaram as minhas reflexões que os acompanhavam porta afora sem delongas ou dificuldade, e o perigo estava de fato contido nelas. Como eu estava fora do seu alcance, resolveram castigar o meu corpo. Agiram como meninos incapazes de enfrentar uma pessoa de quem sentem raiva e que então maltratam o cachorro do seu desafeto. Percebi que o Estado era um idiota, tímido como uma solteirona às voltas com a sua prataria, incapaz de distinguir os seus amigos dos inimigos. Perdi todo o respeito que ainda tinha por ele e passei a considerá-lo apenas lamentável. Portanto, o Estado nunca confronta intencionalmente o sentimento intelectual ou moral de um homem, mas apenas o seu corpo, os seus sentidos. Ele não é dotado de gênio superior ou de honestidade, apenas de mais força física. Eu não nasci para ser coagido. Quero respirar da forma que eu mesmo escolher. Veremos quem é mais forte. Que força tem uma multidão? Os únicos que podem me coagir são os que obedecem a uma lei mais alta do que a minha. Eles obrigam-me a ser como eles. Nunca ouvi falar de homens que tenham sido obrigados por multidões
a viver desta ou daquela forma. Que tipo de vida seria essa? Quando defronto um governo que me diz: a bolsa ou a vida, por que deveria apressar-me em lhe entregar o meu dinheiro? Ele talvez esteja passando por um grande aperto, sem saber o que fazer. Não posso ajudá-lo. Ele deve cuidar de si mesmo. Deve agir como eu ajo. Não vale a pena choramingar sobre o assunto. Não sou individualmente responsável pelo bom funcionamento da máquina da sociedade. Não sou o filho do maquinista. No meu modo de ver, quando sementes de carvalho e de castanheira caem lado a lado, uma delas não se retrai para dar vez à outra. Pelo contrário, cada uma segue as suas próprias leis e brotam, crescem e florescem da melhor maneira possível, até que uma, por acaso, acaba superando e destruindo a outra. Se uma planta não pode viver de acordo com a sua natureza, então ela morre. O mesmo acontece com um homem. A noite que passei na prisão, além de uma novidade, foi também bem interessante. Os prisioneiros, em mangas de camisa, distraíam-se conversando na entrada, aproveitando o vento fresco da noite. Assim estavam quando me viram chegar. Mas o carcereiro disse-lhes: venham, rapazes, já é hora de trancar as portas. Ouvi o barulho dos seus passos enquanto caminhavam para os seus compartimentos vazios. O carcereiro apresentou-me o meu companheiro de cela, qualificando-o como um sujeito de primeira e um homem esperto. Trancada a porta, ele mostrou-me o cabide onde deveria pendurar o meu chapéu e explicou-me como administrava as coisas por ali. As celas eram caiadas uma vez por mês. A nossa cela, pelo menos, era o apartamento mais branco, de mobiliário mais simples e provavelmente o mais limpo de toda a cidade. Naturalmente, ele quis saber de onde eu vinha e por que eu tinha ido parar ali. Quando lhe contei a minha história, foi minha a vez de lhe perguntar a sua, na suposição evidente de que ele era um homem honesto. E, da maneira que as coisas estão, acredito que ele, de fato, era um homem honesto. Ele disse-me: ora, acusam-me de ter incendiado um celeiro, mas não fui eu. Pelo que pude perceber, ele provavelmente fora deitar-se, bêbado, para dormir num celeiro, não sem antes fumar o seu cachimbo. E assim perdeu-se no fogo um celeiro. Ele tinha a fama de ser um homem esperto, e ali aguardava havia 3 meses o seu julgamento. Tinha outros 3 meses a esperar ainda, mas estava bem cordato e contente, já que não pagava pela casa e comida e se considerava bem tratado. Ele ficava ao lado de uma janela e eu junto à outra. Percebi que se alguém ficasse por ali por muito tempo, acabaria tendo por atividade principal olhar pela janela. Em pouco tempo, eu tinha lido os folhetos que encontrara e fiquei observando os locais por onde antigos prisioneiros tinham fugido. Vi onde uma grade tinha sido cerrada e ouvi a história de vários hóspedes anteriores daquele aposento.
pois acabei descobrindo que até mesmo ali circulavam histórias e tagarelices que não conseguem atravessar as paredes da cadeia. Essa é, provavelmente, a única casa na cidade onde se escrevem poesias que são publicadas em forma de circular, mas que não chegam a virar livros. Mostraram-me uma grande quantidade de poesias feitas por alguns jovens cuja tentativa de fuga tinha sido frustrada. Eles vingam-se declamando os seus versos. Tirei tudo o que pude do meu companheiro de cela, pois temia nunca mais tornar a encontrá-lo. Mas finalmente ele indicou-me a minha cama e deixou para mim a tarefa de apagar a lamparina. Ficar ali deitado por uma única noite foi como viajar a um país distante, um país que eu nunca teria imaginado visitar. Pareceu-me que nunca antes ouvira o relógio da cidade dar as horas ou os ruídos noturnos da aldeia. Isso porque dormíamos com as janelas abertas, janelas estas instaladas por dentro das grades. Era como contemplar a minha aldeia natal à luz da Idade Média, e o nosso familiar rio Concord transformou-se na torrente de um reno. À minha frente desfilaram visões de cavaleiros e castelos. As vozes que ouvia nas ruas eram dos antigos burgueses. Fui espectador e testemunha involuntária de tudo o que se fazia e dizia na cozinha da vizinha hospedaria local. Uma experiência inteiramente nova e rara para mim. Tive uma visão bem mais íntima da minha cidade natal. Eu estava razoavelmente perto da sua alma. Nunca antes vira as suas instituições. Essa cadeia é uma das suas instituições peculiares, pois Concord é a sede do condado. Comecei a compreender o que preocupa os seus habitantes. Quando chegou a manhã, o nosso de jejum foi empurrado para dentro da cela através de um buraco na porta. Era servido numa vasilha de estanho ajustada ao tamanho do buraco e consistia numa porção de chocolate com pão preto. Junto vinha uma colher de ferro. Quando do lado de fora pediram a devolução das vasilhas, a minha inexperiência foi tanta que coloquei de volta o pão que não comera. Mas o meu companheiro pegou o pão e aconselhou-me a guardá-lo para o almoço ou para o jantar. Pouco depois, deixaram que ele saísse para trabalhar num campo de feno das vizinhanças, para onde se deslocava todos os dias. Não voltaria antes do meio-dia. Ele então deu-me bom dia e disse que duvidava que nos víssemos de novo. Quando saí da prisão, pois alguém interferiu e pagou o meu imposto, percebi diferenças, não as grandes mudanças no dia a dia, notadas por aqueles aprisionados ainda jovens e devolvidos já trôpegos e grisalhos. Ainda assim, uma nova perspectiva tinha se instalado no meu modo de ver a cidade, o Estado e o país, representando uma mudança maior do que se fosse causada pela mera passagem do tempo. Vi com clareza ainda maior o estado que habitava. Vi até que ponto podia confiar nos meus conterrâneos como bons vizinhos e amigos. E percebi que a sua amizade era apenas para os momentos de tranquilidade,
Senti que eles não têm grandes intenções de proceder corretamente. Descobri que, tal como os chineses e malaios, eles formam uma raça diferente da minha por causa dos seus preconceitos e superstições. Constatei que eles não arriscam a si mesmos ou a sua propriedade nos seus atos de sacrifício pela humanidade. Vi que, no fim das contas, eles não são tão nobres a ponto de conseguir tratar o ladrão de forma diferente do que este os trata, e que só querem salvar as suas almas através de ações de efeito, de algumas orações e da eventual observação dos limites particularmente estreitos e inúteis de um caminho de retidão. É possível que esteja proferindo um julgamento duro sobre os meus vizinhos, pois acredito que a maioria deles não sabe que existe na sua cidade uma instituição tal como a cadeia. Antigamente, na nossa aldeia, havia o costume de saudar os pobres endividados que saíam da cadeia, olhando-os através dos dedos cruzados em forma das barras de uma janela de prisão, e perguntava-se ao recém-liberto: "Como vai?" Não recebi essa saudação dos meus conhecidos, que primeiro me encaravam e depois entreolhavam-se como se eu acabasse de voltar de uma longa viagem. Eu tinha sido preso quando me dirigia ao sapateiro para buscar uma bota consertada. Quando fui solto na manhã seguinte, resolvi retomar o que estava fazendo e, depois de calçar a tal bota, juntei-me a um grupo que pretendia colher frutas silvestres e me queria como guia. E em pouco mais de meia hora, pois logo recebi um cavalo arreado, chegamos ao topo de um dos nossos mais altos morros, onde abundavam frutas silvestres, a 3 quilômetros da cidade, e dali não se podia ver o estado em lugar nenhum. Esta é a história completa das minhas prisões.